Certo? Dando continuidade aqui ao nosso assunto, a gente está na parte, né, falando de transformações lineares, na parte aí que fala, a gente viu o que que é uma definição, o que que é a definição de transformação, quando é linear, as principais é, condições, né, para ser uma transformação linear, além disso, algumas propriedades. Hoje a gente vai ver a parte aqui que envolve matrizes e transformações lineares. Basicamente, a gente vai dizer o seguinte, que para cada transformação linear existe uma matriz, né, que representa tal transformação, certo? Então o que acontece, né? Eu vou pegar aqui um exemplo geral, que é o seguinte: eu tenho T, né, uma transformação linear, é, e, e sai de um espaço vetorial. Então, o T aqui é uma transformação linear, digamos que sai de um V até um W, né? Os dois são transformações lineares. E eu sei que o que está envolvido aqui são espaços vetoriais. E eu sei que cada espaço, né, tem sua respectiva base. Então, eu vou dizer que A ele vai ser uma base de V e que o meu B aqui é uma base de W, né, dos conjuntos envolvidos. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo determinar uma matriz, certo? Dependendo aí da dimensão dos espaços envolvidos ou da base, que vai representar para mim essa transformação linear utilizando o seguinte método, certo? Então, nesse caso aqui, ó, bora pegar. Eu tenho aqui a mesma transformação que está do R2 ao R3. Então, só pegar aqui no anterior, uma transformação que vai do R3 ao R2, certo? Só confirmar aqui. R3 ao R2. Esses são os espaços envolvidos aí. E tem que pegar também a própria transformação, né? A transformação aqui, ele pega um vetor do espaço e transforma ele em uma coisa da seguinte forma. 2x menos y. A segunda componente, 3x mais y. 3x mais y menos 2z, certo? Então aqui eu peguei a transformação em si, que vai do R3 ao R2, como é que ela é a transformação de fato, tá aqui, né? Que pega um vetor do R3, transforma no vetor do R2, em dois componentes. E agora eu vou pegar duas bases do R3, certo? Aqui no meu caso, eu vou pegar as bases que eu vou determinar aqui em cima. Então tem duas bases aqui para gente. A base A, que é a base do R3, que é uma base bem simples. E a base B também do R2, que é uma base simples. Então vou usar essas duas bases para a gente encontrar as matrizes que representam a matriz que representa essa transformação. A questão é a seguinte, logo antecipando. A gente sabe que um espaço vetorial pode ter além de uma base, né? Então pode ser que exista outra matriz também que representa essa mesma transformação, dependendo da base usada aí. Então, por definição, tem o seguinte: a transformação aqui ela vai ter essa forma. Ela vai ter duas linhas e três colunas, né? Então perceba que esse 2 aqui está relacionado ao R2, certo? No caso, a base dele, né? A base B. E esse 3 está relacionado à dimensão do R3, que de fato é 3, que por sua vez está relacionado ao A, né? Que é a segunda base envolvida aí. Então, eu vou montar a matriz dessa forma. Então, sei que vai ser duas linhas e três colunas. E como é que acha cada elemento dessa matriz aqui? Utilizando justamente a expressão. Então, aqui, ó, por definição, o que, que ele está fazendo? Ele pegou outra informação, jogou no V1. O V1 aqui é o primeiro elemento da base em relação ao R3, né? Depois, ele fez uma combinação linear com os elementos aqui, ó, do A1, A1, A121 ou A21, com os elementos da base do W, né? Que nesse caso aqui, ó, é a base B, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esses valores, que são os termos da base, e fazer essas expressões aqui, né? Como se fossem umas equações aí, para assim achar quem são os elementos, né? Dessa matriz aqui.
Então, o primeiro elemento vai ser o seguinte, tá aqui eu quero encontrar, né? São esses elementos aqui. Aqui ele está fazendo aqui na primeira equação, vou só repetir aqui em cima, né? Essa primeira equação aqui, vou colocar ela bem aqui, que é o seguinte. Ele pegou o t, pegou o primeiro elemento da base do R3, que no caso é 1, 1 e 1, certo? E falou que isso aqui vai ser igual a uma combinação linear do elemento 1, 1 com o primeiro elemento da base do R2, que no caso aqui é 2, 1, mais o A21 vezes o primeiro elemento da base também do R2, que é 5, 3, né? São esses dois caras aí. Depois, a segunda equação aqui, ele pegou o segundo elemento da base do R3, que é 0, 1, 1. Depois igualou aqui a A12, aí repete aqui, né, o 21, que é da base do R2, mais o A22, que é da base, vezes 5,3, que é da base do R2. Por sua vez, né, depois seguido, ele pegou o terceiro elemento da base do R3, que é 001, A13 vezes 21, mais o A23 vezes 5,3, certo? Desse lado aqui, desse sistema de equações aí, eu vou usar a questão da própria transformação, porque eu sei como é que a transformação é, né? Como é que o t está acontecendo aqui. E do outro lado, eu vou fazer a manipulação. Aqui os elementos, os a's que aparecem são todos constantes ou variáveis, se a gente quiser tratar assim também, porque a gente está procurando eles, né? E resolver esse sistema com 3 equações aqui. Então isso foi feito aqui, ó. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o t em 1, né? Joguei ele na minha transformação, que foi definida lá em cima, e o valor resultante foi 2 e 2, né? Lembrando que a transformação foi dada aqui em cima, né? É esse termo aqui, ó, menos 2. Vou até repetir aqui por enquanto. O t aqui, ele pega o elemento, né? É 2x menos y, o primeiro termo, e o segundo é 3x mais y menos 2y, certo? Esse cara aqui são os elementos envolvidos. Então, quando eu jogo aqui esses valores na transformação, ele me resulta esse cara aqui, né? O 2, 2 para o primeiro termo da base do R3. Depois para 0, 1, 1, também eu jogo nessa transformação aqui, faço operações, né? Substituo x, y, z, e vou encontrar aqui 0 e menos 1. E por último, vou pegar o t aplicado em 0, 0, 1, né? Que é esse cara bem aqui. E também jogar na minha transformação, jogar aqui os valores, vai me retornar o valor 1 e menos 2, certo? Então eu fiz isso aqui, ó. Perceba que já está calculado aqui os 3 valores de t, nos 3 elementos da base do R3. E o outro lado aqui basicamente eu não mexi ainda, porque daqui a pouco eu vou fazer a manipulação, que vai chegar bem aqui, ó. Então bem aqui que foi o que eu fiz, né? Já passando para o outro lado, é simplesmente a manipulação. Então eu tenho aqui um vetor, no caso do R2, vezes um escalar, digamos assim. E aqui também é um vetor vezes um escalar. Então aqui é a manipulação. Para essa primeira equação, eu vou ter o seguinte, que 2, 2 vai ser igual a quem? A primeira componente é 2 vezes A1, 1, mais 5 vezes A2, 1. E a segunda componente é o A1, 1 mais 3 vezes o A2, 1. E assim por diante, a gente prossegue aqui, né? Faz todos os elementos e chega em 3 sistemas de equações aí. Nesse sistema de equações, como eu falei, as variáveis aqui são os termos da matriz, que é o A11, o A21, o A22, o A13, o A23, e assim a gente resolve, né, utilizando aí uma simples substituição, ou até mesmo usando outro método para resolver sistemas lineares. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro sistema, eu posso resolver ele utilizando apenas uma substituição. Vou pegar a segunda equação ali e multiplicar por menos 2. Então dá menos 4. Aqui é menos 2 o A1 e menos 6 o A2, 1, certo?
E vou somar com a equação de baixo, melhor que a equação de cima, né? Que é 2 é igual a 2, 1 é mais 5a, 2, 1. Resolver esse sistema. Aqui dará menos 2. Aqui vai zerar, né? Vai sobrar aqui menos o A21. De fato, então, o A21 ele é 2. E assim a gente resolve, né, os demais termos, os demais sistemas aí, que são duas equações apenas, substituição direta. E assim eu acho aqui os elementos, né, quem são os caras de cada um dos sistemas. Que por sua vez, né, eu vou substituir na minha matriz, né, o A11, o A21, o A22, o A13, o A23, e encontrar a matriz. Esse cara aqui. Ou seja, a matriz que eu encontrei aqui, né, ele representa para mim a transformação T, né, que a gente viu lá em cima, que vai do R3 ao R2, e tem a sua lei de formação lá, né, ele pega um elemento daqui, do R3, e transforma em algo que pertence a R2, né? Que a gente viu que tem aquela forma lá, certo? E para representar essa transformação existe essa matriz aqui. E como eu falei, isso é devido às bases utilizadas. A gente sabe que para cada espaço pode ter mais de uma base. E isso significa que vai ter logo mais de uma matriz que representa ela. Nesse caso aqui, eu peguei especificamente aquelas bases, né? A base A e a base B. Logo, esse cara aqui seria a transformação, a matriz que representa a transformação linear em relação às bases A e B aqui dos espaços vetoriais.